Olá, eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha. Mais uma semana, mais uma receita e como estamos num clima quentinho, o que apetece são sobremesas fresquinhas. Hoje trago-vos uma proposta sem forno, muito fácil, mesmo perfeita para as sobremesas dos almoços ou jantares de verão. Eu gosto muito de uma sobremesa que se chama serradura, já dei aqui no canal a versão mais clássica e hoje decidi fazer uma serradura gelada, assim uma mistura ali, um meio caminho entre esta sobremesa cremosa e um gelado. Só que em vez de fazer o sabor tradicional, que é um creme de leite condensado e natas intercalado com bolacha Maria, vou fazer uma serradura gelada de dois sabores que eu adoro, doce de leite e bolachinhas de spéculos. Vamos precisar de doce de leite e o doce de leite não é a mesma coisa que leite condensado cozido, mas como é muito parecido, podem substituir se não encontrarem, natas e bolachinhas spéculos, que são aquelas bolachinhas muito crocantes com ligeiro sabor a especiarias e quase caramelo. E opcional, se quiserem, um pouco de creme de spéculos, que é um creme feito exatamente com estas bolachinhas. Vamos começar por triturar as bolachinhas até que fique um pozinho e vamos reservar para depois intercalar entre o nosso creme. Devem ficar assim com este aspecto bem moidinhas. Agora vamos bater as natas, que já sabem que para bater natas elas devem estar bem frias e obviamente têm que ser natas próprias para bater. E numa tigela vamos colocar o doce de leite e normalmente como o doce de leite é pastoso vamos dar-lhe assim umas mexidelas para soltar um pouco a textura e depois vamos integrar as natas. Juntem primeiro uma pequena parte das natas para esta primeira parte de natas soltar a textura do doce de leite. Ao início vocês até vão reparar que é um pouco difícil de misturar porque o doce de leite é realmente pastoso. E por fim é só envolver delicadamente as restantes natas até o creme ficar uniforme. Vou-vos dar um conselho: se gostarem de doce de leite, não provem este creme nesta altura porque não vão conseguir parar de comer e depois ficam sem creme para fazer o doce. Podem montar a serradura num recipiente e depois servir desse recipiente à colherada, ou então podem fazer como eu, que vou enformar e depois vou cortar à fatia. Coloquei 2 folhas sobrepostas de película aderente, forrei uma forminha que molhei para a película aderente aderir e agora é só fazer camadinhas. Primeiro uma camadinha de creme, depois de bolachas. Não façam camadas muito grossas de bolacha porque senão depois vão se separar as vossas fatias. Uma camadinha subtil e depois muito cuidado ao colocarem também o creme por cima para não se misturar com as bolachinhas. Para mim, serradura é sempre um creme intercalado com pó de bolachas, mas há quem faça de outra maneira, que é misturar o pó de bolachas totalmente no creme. Se quiserem fazer dessa maneira, também vai resultar. Se quiserem, reservem um pouquinho das bolachas para depois decorar. Neste ponto, levam ao congelador pelo menos umas 6 horas ou até que fique completamente congelado. De preferência, façam até de um dia para o outro e depois conservam sempre no congelador. Portanto, é uma sobremesa que vocês até podem fazer com bastante antecedência porque ela vai ficar bem conservada no congelador. Na altura que forem comer, retirem do congelador uns 5 a 10 minutinhos antes de servir para não estar tão duro e depois, se fizeram numa taça grande, é só servir às colheradas ou se, como eu, fizeram numa forma, é só desenformar e cortar às fatias. E podem, obviamente, servir simples, mas se quiserem dar assim um toquezinho extra, podem decorar com mais bolacha triturada ou com algum molho. E eu vou usar então aqui o creme de spéculos, que é o creme feito com as bolachinhas de spéculos. Ele é um creme um pouquinho espesso, então eu vou amorná-lo ligeiramente no micro-ondas para ele estar mais fluido, mas se não quiserem usar este creme ou se não tiverem, podem substituir por outro molho, por exemplo um molho de chocolate, vai ficar ótimo, ou até inclusive mais doce de leite. E aqui fica mais uma receita que merece lugar no caderninho das receitas rápidas, fáceis, deliciosas e que toda a gente gosta. A textura do creme bem fresquinho e cremoso, em contraste com o pozinho das bolachas, é uma delícia, é viciante e de certeza que vai ser daquelas sobremesas que vão pôr na mesa e vai ser das primeiras a desaparecer. Até para a semana com outra receitinha, espero que tenham gostado desta. Tchau!